Olá, irmãs queridas, mais um domingo que nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. E eu espero que cada uma esteja bem e possa estar caminhando com o Senhor, aprendendo mais dele nesse período de isolamento que estamos passando. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós podemos aprender da tua palavra, porque o Senhor tem nos trazido tantas lições, Senhor. Abençoa para que nós possamos estar entendendo os seus propósitos, Senhor, em nossa vida, os seus propósitos de crescimento em meio a todas essas situações que temos vivido, Senhor Deus. Esteja com cada uma onde estiver, Senhor, para que a tua palavra chegue ao seu coração e o teu Santo Espírito possa estar trabalhando, Senhor, na vida de cada uma de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ver mais umas das mentiras que Satanás nos conta. Nós já percorremos vários caminhos, né? Falamos sobre as mentiras em relação às nossas emoções, aos nossos filhos, ao próprio Deus, a nós mesmas. E nós vimos o quanto que Satanás, de maneira terrível, ele mente, trabalha com a nossa mente e nos faz, na verdade, não usufruir de uma vida plena que o Senhor tem para nós. Então hoje nós vamos ver algumas mentiras que Satanás nos conta sobre as circunstâncias. Todas nós já tivemos um dia daqueles, né? Um dia que a gente tem vontade de sumir, né? Por tantas situações que acontecem. E o salmista, no Salmo 55, versos 6 a 8, ele demonstra também estar vivendo esse tipo de situação. Ele diz: por isso eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia no deserto e logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Situações em que vivemos, em que às vezes sentimos como estamos passando por uma tempestade e o desejo realmente de fugir daquela situação, de sair dali, né? A verdade é que quando Deus criou o mundo, ele disse que tudo ali era bom, né? O Senhor criou um mundo perfeito, em que tudo tinha uma ordem perfeita. Nesse mundo havia uma perfeita harmonia. A gente não tinha ali coisas como confusão, como mágoa, como conflitos, como frustrações, né? Adão e Eva, eles desfrutavam de um ambiente sem qualquer situação que hoje nos irrita, nos desgasta, né? Eles não tinham cansaço, eles não tinham irritação, eles não tinham dívidas, eles não tinham dor de cabeça, eles não tinham doença e eles não tinham a morte. Então eles viviam realmente numa situação perfeita. Mas o que nós sabemos é que quando Eva ouviu e agiu de acordo com a mentira de Satanás, né? A sedução que ele fez a ela e ela caiu e como consequência a humanidade se tornou uma humanidade decaída, nós passamos a ter uma série de sentimentos e de situações de medo, de vergonha, de culpa e todas as situações que hoje nós estamos vivendo, né? Furacões, enchentes, terremotos, doença, violência, discussões, ações judiciais, pobreza, fome, enfim, todas essas circunstâncias difíceis, né? Então, a entrada da mentira no mundo teve várias consequências. É como se fosse um corante de uma um corante desses alimentícios colocado na água e que, né, logo tudo fica daquela cor. E o pecado, ele fez isso com a humanidade, né? Tudo que estava relacionado aos seres humanos, o seu ambiente, teve consequência. E nós estamos mais do que nunca vivendo as consequências de tudo isso que aconteceu com o nosso planeta, né? Então, hoje, o que nós temos, né? Uma maioria de pessoas que vivem situações de decepção, de raiva, de desespero, de uma série de coisas desnecessárias, porque, na verdade, nós somos enganadas em relação às circunstâncias e ao sofrimento que é inevitável
tempo neste mundo que nós vivemos, né? E em relação a essas circunstâncias, Satanás, ele vai nos contar várias mentiras. Então vamos ver algumas delas. A primeira mentira que a gente vai ver é a mentira que diz o seguinte: se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria uma pessoa diferente, né? Se é um termo que a gente usa muito, né? Ah, se fosse assim, se, né? Então, muitas pessoas acreditam que são como são porque as circunstâncias é que fazem delas aquilo que elas são. A autora do livro que nós estamos utilizando como apoio, Mentiras, em que as mulheres acreditam em a verdade que as liberta, ela diz de uma mãe de gêmeos que diz assim: ah, eu era paciente até ser mãe de gêmeos, aí eu me tornei impaciente, né? A conclusão que essas pessoas chegam é que nós somos o tipo de pessoa que nós somos hoje por conta das circunstâncias que estão à nossa volta, né? Ah, eu sou louca desse jeito por conta dessa família que eu tenho, desse monte de gente, eu sou estressada assim por conta do emprego que eu tenho. Então nós vamos colocando, justificando a forma como nós somos em virtude daquilo que nós estamos vivendo. E isso quer dizer o quê? Que na verdade, por trás dessa nossa fala, diz o seguinte: olha, eu seria uma pessoa muito boa, eu seria uma pessoa generosa, eu seria uma pessoa calma, eu seria uma pessoa agradável para conviver, se não fosse essa situação em que eu sou colocada, né? Se não fosse essas circunstâncias que estão à minha volta. Nós dizemos que a nossa educação, o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, tudo isso que faz com que nós sejamos como nós somos. E aí, o que isso implica? Se a gente considera que as circunstâncias é o que nos torna ser o que nós somos, então nós somos vítimas e não responsáveis por sermos como somos, né? Nós somos vítimas de todas essas circunstâncias que estão à nossa volta. Mas Deus diz sim que nós somos responsáveis, não pelas falhas dos outros, mas pelas nossas reações frente a essas falhas, né? Então, nós somos responsáveis não pelas circunstâncias, mas sim pela forma como reagimos a essas circunstâncias. As circunstâncias não fazem a gente ser o que nós somos. Na verdade, as circunstâncias revelam, né, coisas nossas que precisam ser trabalhadas. Então, ninguém é totalmente paciente e aí surge uma situação e você se torna impaciente. Não, você naturalmente já é impaciente e a circunstância vem só para te revelar isso e para que Deus possa trabalhar na sua vida nesse sentido, né? Então, nós somos enganadas por acreditar que se a gente tivesse um conjunto de circunstâncias diferentes, nós seríamos felizes. E, portanto, é justificável que sejamos infelizes por conta das coisas que nós vivemos, né? E essa é a grande mentira que Satanás nos conta. Porque Paulo, existe um versículo clássico, né, do apóstolo Paulo, em que ele diz que ele aprendeu a se alegrar, em ficar contente, independente das circunstâncias que ele tinha, né? Em Filipenses 4, versículo 11 e 12, diz: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre, sem passar necessidade, sem também ter muito, tenho experiência diante de qualquer situação, em todas as coisas, tanto a ter fartura como a ter fome, tendo muito ou enfrentando escassez, né? Paulo, ele sabia ser satisfeito em qualquer dessas circunstâncias. Por quê? Porque o bem-estar dele, a alegria dele não dependiam das circunstâncias, mas sempre dependeram do amor e da fidelidade de Deus e da condição do seu relacionamento com Deus. Então, ficar à mercê das circunstâncias é a grande mentira que Satanás quer que nós creiamos, que a sua felicidade depende daquilo que você está vivendo, né? E, na verdade, a nossa felicidade, ela depende
do amor e da fidelidade de Deus e do relacionamento que nós estamos vivendo com Ele. Paulo entendia que nós podemos não ser capazes de controlar as circunstâncias, mas que elas também não precisam nos controlar. Como é terrível, né, você ser controlada pelas circunstâncias. Então, se eu tenho que ficar presa dentro da minha casa, isso já significa infelicidade, né? E se eu tenho que trabalhar num determinado lugar, é aquilo que me traz ou não felicidade. Então, essa não é uma grande mentira. A verdade é que nós podemos confiar em um Deus sábio, amoroso, um Deus soberano que controla todas as circunstâncias e que usa todas essas circunstâncias para o seu propósito eterno, para trabalhar na nossa vida, né? E para nos fazer dependentes e felizes apenas nele. Então, essa é a primeira grande mentira que nós devemos tirar da nossa vida. A outra grande mentira que Satanás nos conta é: eu não deveria sofrer. Né? Puxa, como assim? Sofrimento. Não vim a esse mundo, não sou filha de um rei eterno, né, poderoso, para ter esse tipo de vida. A gente tem ouvido muito esse discurso de várias denominações e tudo, né? Vendendo uma vida cristã baseada em paz perfeita, em alegria o tempo todo, vida próspera, falta de doença, tudo, né? Uma vida perfeita aqui na Terra. E esse tipo de pregação, né, destituída desse chamado a um discipulado, a ser um discípulo real de Jesus, ele faz com que as pessoas não compreendam o fato, a grande mensagem de Cristo, que é cada um carregar a sua cruz, se tornando ali um servo fiel do Senhor, né? E fazendo com que nós sejamos, na verdade, discípulos moles, discípulos fracos, que quando qualquer sopro de sofrimento a gente sai correndo e quer logo se livrar daquilo, né? Choramingando, lamentando, nos colocando num papel de vítimas. E na verdade, esse não é o chamado do Senhor Jesus. O chamado do Senhor Jesus não é para uma vida sem sofrimento, né? Nós somos chamados, na verdade, para uma batalha, para uma luta, né? Para uma guerra. E nessa guerra sempre a gente tem ali os nossos cortes, as nossas feridas, mas nós temos aquele que está à frente, o nosso comandante, né? E que nos capacita para essa batalha. Então, Atos capítulo 14, versículo 22, diz que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, né? Então, Jesus, ele nos chamou para nos alistarmos nessa batalha, para sofrermos. Paulo ensinou que o sofrimento é um curso essencial no currículo de Deus para todos os crentes. A palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus, ele trabalha em nós para a nossa santificação. E isso com certeza envolve sofrimento, né? É o oleiro trabalhando no barro. Então, não é uma coisa tranquila, né? Mas é uma coisa que traz sofrimento, traz dor, mas também traz muita alegria, traz progresso, traz santificação, traz felicidade. Se não confiamos no coração e nas intenções de Deus, naturalmente nós resistiremos ao sofrimento, né? Você confia que Deus tem os propósitos corretos? Você confia que Deus tem um plano traçado para a sua vida que é perfeito, para te levar para o lugar de perfeição que Ele quer construir na sua vida? Então você vai aceitar viver as situações que trazem sofrimento e dor. Um autor puritano do século XVII, William Doss, acho, me perdoem pela falta de citação do nome. Deixa eu ver aqui direitinho para citar a pessoa direitinho, né, gente? Deixa eu achar aqui. O autor puritano, né? William Law, tá?
ele escreveu um trecho aqui muito interessante, né? Que diz assim: receba cada dificuldade interior e exterior, cada decepção, dor, desconforto, tentação, trevas e desolação de braços abertos, como uma oportunidade verdadeira e ocasião abençoada de morrer para si mesmo e entrar em uma comunhão mais plena com seu Salvador, abnegado e sofredor. Já imaginou que coisa fantástica, né? Se nós realmente pudéssemos encarar cada situação, cada dor, cada dificuldade de braços abertos, sabendo que o Senhor está trabalhando na nossa vida a partir daquilo, né? E nos colocando realmente na mão dele para ele agir na nossa vida, para nos fazer aprender em todas as situações. Então é para isso que nós fomos chamados por Cristo, né? Porque Cristo também, ele sofreu por nós, deixando um exemplo a ser seguido, né? Então a gente fala muito assim, eu gostaria de ser como Cristo, mas como você quer ser como Cristo sem passar pelo sofrimento, sem passar por esse oleiro, sem se moldar ao Senhor, né? Através das circunstâncias. Não é mágico, não vem um pozinho, né, de pirlim-pim-pim lá, como do sítio do Pica-Pau Amarelo, e transforma a gente em santos e perfeitos diante do Senhor. Mas é através das lutas e das circunstâncias. A verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas a presença santificadora e sustentadora do Senhor Jesus em meio à dor. Durante todo o processo, seja uma questão de dias, de semanas, de meses ou anos, nós temos essa promessa de que o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Está lá escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Né? Então, podem ser meses, podem ser anos, mas o Senhor está conosco. Isso me fez lembrar agora, né, das situações quando eu fazia quimioterapia. Não é uma situação agradável você estar lá sentada naquela poltrona, e eu até comentava outro dia com a minha mãe que eu sempre fui uma pessoa, e sou, né, uma pessoa que eu não gosto muito de agulhas, né? Nunca fui uma pessoa que ia correndo para tomar uma injeção para acabar com a gripe, né? E eu tinha que furar minha mão, e aquilo sempre era um momento de eu pensar, Senhor, será que vai dar certo na primeira, né? E quantas vezes, né? Em quantas sessões, sempre eu orei ao Senhor antes daquilo, e Deus era tão maravilhoso que a enfermeira vinha e conseguia colocar aquele acesso sem grandes dores e dificuldade, né? Então eu senti dor, mas eu também senti tanto amor do Senhor, né? Cuidando desse pequeno detalhe que para mim naquele momento era grande. Então, eu posso entender o que a autora diz, né? Que maior do que a dor, né? Do que aquele momento difícil que a gente passa, realmente é muito maior a gente sentir o amor do Senhor na nossa vida, o cuidado dele conosco, né? Em cada detalhe em que a gente pede e confia, e ele nos abençoa. Então, não caia nessa mentira, né? De que você não tem que sofrer. Não, eu posso sofrer sim, e vou sofrer estando aqui neste mundo, mas com a plena consciência de que eu tenho meu Deus, eu tenho meu Senhor Jesus que sofre ali junto comigo, né? Que está comigo diante daquelas situações. A terceira mentira: as circunstâncias vão durar para sempre, né? Não, olha, isso é uma coisa que vai acontecer para sempre. Circunstâncias não mudam, eu vou ficar aqui para sempre lutando com isso, e isso não vai mudar, né? Isso é uma grande mentira. Essa mentira, ela aprisiona muitas mulheres, ela causa desânimo, ela causa desespero, porque você fica pensando, nossa, não vai acabar isso, vai ser para sempre isso, né? Não vai passar nunca. E essa é uma perspectiva, irmãs, de pessoas que não têm a plena consciência da duração da sua vida. E nós sabemos o quanto nossa vida vai durar. Nossa, Laís, você sabe, né? Eu sei, a minha vida vai durar eternamente. Aqui na Terra ela tem um prazo, né?
mas a minha vida com Deus vai ser eterna. Então, essa ideia de que as coisas não vão mudar e vão ser assim para sempre é uma ideia equivocada, né? Ela não pode nos aprisionar. A nossa dor pode continuar por muito tempo, mas ela não vai durar para sempre. Ela pode continuar por toda a nossa vida aqui nessa terra, mas nós sabemos que nós temos uma vida que é para além daquilo, é uma vida na presença do Senhor. E quando nós chegarmos diante de Deus, com certeza, tudo isso que a gente passou aqui, olhando para trás, vai significar um instante, né? Pode ser que você que está me ouvindo tenha alguma coisa que você está vivendo já há 40 anos, né? Nossa, há tantos anos, eu convivo com essa dor. E você pode dizer, não, isso nunca vai acabar. Vai, né? Na eternidade nós estaremos totalmente livres de qualquer circunstância que hoje pode estar nos causando dificuldade. Então, ainda que não acabe aqui, nós temos essa segurança de que essa circunstância não vai durar para sempre. Somos tão ligadas à terra que às vezes nós não conseguimos perceber como 40 anos ou mais são irrelevantes à luz da eternidade, né? A palavra de Deus nos assegura que ele não vai durar, que essa circunstância não vai durar para sempre. Por isso, não nos desanimamos, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois às vezes nem fez, por exemplo, por nossos problemas atuais, que são temporais, ao passo que as que se não veem agora nos espera, desculpa, aquelas que não vemos, né? Nós fixamos o nosso olhar nessas coisas que nós vemos e nós não fixamos o nosso olhar naquilo que a gente não vê e que é glória eterna, né? Estará para sempre conosco. Nós temos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Vamos abrir lá? 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não nos desanimamos, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas, né? Então, nossos olhos têm que estar fixos aonde? Naquilo que não se vê, na glória eterna. Em Romanos 8,18 diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Tudo isso que a gente vive aqui no presente e que a gente muitas vezes considera uma super alegria, pensa naquele momento mais alegre que você possa ter aqui. Não é comparável com aquilo que você vai viver na glória de Deus. Então, os nossos problemas, as nossas dores aqui, também elas são mínimas diante dessa glória tão grande que está reservada a nós, né? O choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã, né? Um cântico de júbilo. Está lá em Salmos capítulo 30, versículo 5. Então, as noites da gente podem durar, as noites de choro da gente podem durar anos, meses, dias, enfim. A gente não sabe quanto tempo duram essas noites de choro, mas a alegria sempre vem com o Senhor. Então, Deus, ele nos dá essa promessa de que o sofrimento um dia vai acabar, né? Eu gostei muito de uma frase que ela colocou aqui no livro e que eu achei que a gente tinha que ter essa frase assim na nossa vida. O capítulo final da nossa história já foi escrito e nele Deus vence. Olha que coisa mais linda, né, gente? Eu fico até emocionada com essa frase. Pensar que o capítulo final da nossa vida já foi escrito. E no final desse livro, desse filme, né? A gente não gosta de saber final de filme. Eu, às vezes, prefiro ir lá e ver qual que é o final e depois eu volto para assistir, para poder... vai dar tudo certo, né? E é esse o final da nossa vida. O capítulo final da nossa vida já foi escrito e nele Deus vence. Acreditar na verdade sobre o que está à nossa frente
nos enche de esperança e nos permitirá perseverar até lá. Então, nós podemos saber que as circunstâncias vão mudar sim um dia, né? Quando nós sabemos que nós vamos chegar lá no capítulo final. E lá tudo é maravilhoso, lá Deus já venceu. Amém? Posso ouvir um amém de vocês daí. Bom, a outra mentira que Satanás conta pra gente, né? Não consigo mais suportar. Quantas vezes, gente, a gente já ouviu isso de alguém, né? Olha, não tá dando mais. Eu não consigo mais suportar isso. Isso é uma mentira, né? As que acreditam nessa mentira vivem na derrota e na desesperança. Ela conta aqui a história de uma mãe que tinha filhos gêmeos que nasceram com problemas no ouvido, que passavam a noite toda chorando, e ela depois testemunhou que durante muito tempo ela falava: eu não vou conseguir suportar mais isso, eu não vou conseguir suportar mais isso, e aquilo foi se tornando uma coisa muito difícil para ela, né? Até que ela mudou de atitude e falou assim: não, peraí, eu consigo suportar isso sim, eu vou ter capacidade de cuidar dos meus filhos como Deus quer que eu faça. E isso, só o fato dela falar: eu vou suportar, né? Eu vou suportar isso, fez ela mudar de atitude e tornar o fardo mais leve. Nada, irmãs, nada virá sobre nós que nós não tenhamos capacidade de suportar, porque Deus prometeu isso para nós, que não virá para nós nada além das nossas forças. E Ele falou algo que é muito importante, né? Que a graça dele é que nos basta. Então, independente do que nossas emoções ou nossas circunstâncias possam dizer, a palavra de Deus diz: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. E esse versículo, apesar de ser tão familiar para os cristãos, ele não é muito utilizado por nós quando situações difíceis batem à nossa porta, né? A gente quer outras coisas e não somente a graça do Senhor. Então, nós temos que ter essa convicção que a graça do Senhor nos basta. Quando estou exausta e penso que não posso enfrentar as tarefas inacabadas que ainda estão diante de mim, a sua graça é suficiente para mim. Quando estou tendo dificuldades em reagir àquele membro da família ou àquela pessoa no escritório que realmente me irrita, eu devo pensar que a sua graça é suficiente para mim. Quando eu sou tentada a desabafar minha frustração falando palavras ásperas, a sua graça é suficiente para mim. Quando não sei o caminho a seguir ou que decisão tomar, a sua graça é suficiente para mim. Coloque aí a frase que para você hoje está difícil, né? Quando, Senhor, isso está acontecendo, a sua graça é suficiente para mim. Quando estou presa dentro da minha casa, a sua graça é suficiente para mim. Quando chego do supermercado com aquele monte de compra e morrendo de medo que possa estar tudo infectado e eu tenho que limpar todas aquelas coisas, a sua graça é suficiente para mim. Então, nada que a gente diga: eu não posso suportar mais isso, né? Isso é mentira. Nós podemos sim, porque a graça de Deus nos capacita a isso. A sua graça nos basta. Quando o caminho diante de você parecer irremediavelmente longo, seja corajosa, levante os olhos, olhe adiante para o dia em que todo esse sofrimento acabará e caminhe, né? Seja corajosa em Deus, Ele te fortalece. Cara filha de Deus, seu Pai Celeste nunca levará você a nenhum lugar que a sua graça não esteja lá com você, te assistindo. Ele nunca vai colocar sobre você uma carga maior do que a graça que Ele dá para você para suportar isso, né? Então, quando você estiver diante dele, todas as lágrimas, todas as tristezas vão desaparecer. E é essa beleza e glória da face de Deus que deve mover a nossa esperança para enfrentarmos todas as nossas situações. Então, não deixe que Satanás conte essa mentira para você de que você não pode suportar, porque você pode, em Deus, sim, com a graça de Deus, suportar. E a última mentira que Satanás nos conta: quem importa sou eu. Eu é que sou importante nessa conversa, né?
Nós queremos ser o centro do nosso próprio universo e do universo das outras pessoas também. Nós queremos que todas as outras pessoas, incluindo Deus, né, promovam a nossa felicidade, sejam instrumentos para a nossa felicidade, né? E passamos a pensar nessa vida egocêntrica. É muito difícil a gente admitir isso. Não, eu não quero isso. Mas, na verdade, quando a gente pede para Deus que tudo esteja perfeito, no nosso ponto de vista, né, nós estamos querendo promover a nossa felicidade, né? Então, nós temos uma visão egocêntrica. Hoje em dia, até mesmo as igrejas têm focado na vida das pessoas a sua missão. Fazer com que todo mundo se sinta amado, feliz, né? Que todo mundo tenha uma boa imagem de si mesmo, gastando tempo buscando nas escrituras esse fortalecimento das pessoas e perdendo a essência, muitas vezes, do que é realmente a grande missão da igreja, né? Que é alcançar os perdidos, que é glorificar, acima de tudo, o nome de Deus. Então, nós temos colocado o homem no lugar de Deus. Então, essa não é aquilo que Deus tem para nós mesmo, né? Ter esse foco girando em torno do homem e não em torno de Deus, pensando em honrar a nós mesmos ao invés de Deus. Paulo, ele entendeu que Deus não existe para nós, mas nós é que existimos para Deus, né? Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 18, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Tudo, tudo, tudo foi feito para ele. Paulo, ele era capaz de cantar hinos a Deus em meio às piores situações em que ele viveu. Por quê? Porque ele entendeu a essência do propósito da vida dele, né? Que ele estava vivendo não para agradar a si mesmo, não para ter suas necessidades supridas, mas ele estava vivendo para glorificar o Senhor, para conhecer a Cristo e torná-lo conhecido pelos outros. Mas em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Então, o lema de Paulo era viver para Cristo, né? Uma vez isso estabelecido, nada mais importava. Minha vida é dispensável, porque eu fui criada para o prazer e a glória do Senhor. Então, tudo que gira em torno de nós deve ser visto desse ponto de vista, né? Todas as circunstâncias que vivemos são para que o Senhor seja glorificado através das nossas reações. O mundo está de olho na gente, né? E nós não devemos fazer de conta, nós devemos viver de uma maneira real, viver realmente essa verdade maravilhosa que é a graça do Senhor nos basta, o Senhor supre nossas necessidades, nós temos uma vida eterna à frente e que tudo será maravilhoso e o nome do Senhor será glorificado. Existe uma expressão latina que significa que é assim, coram Deo, que significa diante da face de Deus. E a autora do livro diz que ela ganhou um quadro com essa inscrição, coram Deo. E abaixo dessa expressão estava dizendo assim: viver toda a vida na presença de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Olha que resumo, né? Viver sob a autoridade de Deus para a glória de Deus. Essa deveria ser realmente o sentido da nossa vida, né? Não a busca de felicidades temporárias e efêmeras, porque na verdade, quando nós vivemos sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus,
todas essas felicidades e alegrias vêm para nós. Não quer dizer a gente abrir mão de ser feliz. Ah, então agora você vai ser só sofrimento, vou ficar me batendo lá. Não é isso, né? Mas ter a perspectiva de glorificar a Deus em tudo vai trazer a você paz e uma alegria em meio a todas essas circunstâncias, né? Então, que a nossa vida glorifique realmente ao Senhor. E para terminar, eu gostaria de ler aqui um trecho que é uma esposa de um pastor e escritora chamada Susan Hunt deixou. A autora fez essa citação aqui e eu achei muito bacana. A história é a história da redenção. Trata-se de uma história muito maior do que eu. Eu não sou a personagem principal no drama da redenção. Não sou o objetivo. Porém, pela graça de Deus, eu sou parte dele. Minha trama secundária é parte integrante do todo. É muito mais importante ter uma pequena parte nessa história do que ser a estrela de minha própria produção insignificante. Trata-se de uma história cósmica que será transmitida por toda a eternidade. Desempenharei meu papel com graça e alegria ou escolherei a insignificante história em curta-metragem que não tem realmente nenhum objetivo. O que você quer? Quer fazer parte da história maior da redenção? Né? Você quer fazer parte de uma coisa maior? Eu estava dizendo outro dia que nossa geração está vivendo um momento histórico. Essa questão do coronavírus, por exemplo, ela será lembrada por muitas gerações. Né? Do mesmo jeito que hoje a gente cita lá a peste negra, cita situações do passado, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, será citado também essa situação. E qual é a nossa parte nessa história? Como é que as futuras gerações da nossa família vão dizer? O que eles vão dizer? Né? O que será contado? Ah, na época do coronavírus, daquela peste que teve, né? Daquele problema sério que teve, a minha avó, e aí eles vão contar, a minha avó se desesperava, xingava, né? Dizia que não aguentava mais. Ou eles vão dizer, a minha bisavó, a minha tataravó, no meio de toda aquela situação, ela falava de Deus, ela escreveu isso, ela falou disso, né? Ela cantava tais hinos. O que é que nós vamos deixar como marca nessa história? Ou você vai querer ter uma história insignificante, ser um curta-metragem, né? Então, a verdade é que não é você quem importa, não sou eu que importo, é somente Ele. Ele é quem importa. A verdade pode não mudar as circunstâncias, pelo menos não aqui e agora, mas mudará você. A verdade, gente, vai nos libertar. Então, que essa verdade nos liberte dessas circunstâncias. Nós somos maiores do que as circunstâncias, nós somos filhos de Deus e nós temos a graça dele que nos basta. Que Deus abençoe vocês e essa nova semana que Deus começa a nos dar hoje. Amém.